Muito boa tarde, é com grande prazer que mais uma quarta estamos juntos aqui em mais um programa Faça Acontecer a Inteligência Emocional na Prática. Todas as quartas nós estamos juntos aqui para entender melhor este campo emocional, este campo que pouco é estudado não só no Brasil, mas também no mundo, e que nós podemos mergulhar aí neste conhecimento humano e poder tirar proveito muito maior do que hoje estamos tirando enquanto sociedade, enquanto profissionais, enquanto mãe, pai, enquanto seres humanos. E todas as quartas nós trazemos profissionais diferentes, pessoas diferentes aqui, trazendo seus conhecimentos para complementar com este conhecimento da inteligência emocional. Para você entender melhor esse aspecto, não só pelo meu prisma, que nesses 15 anos venho desenvolvendo aí essa inteligência emocional, treinamentos comportamentais e aí vai, mas também de outros profissionais que agregam seu conhecimento para nós melhorarmos como ser humano, como profissionais e, acima de tudo, nós melhorarmos o nosso mundo. E hoje eu falarei sobre um tema maravilhoso, um tema que eu particularmente gostaria de um dia desenvolver este dom, desenvolver este talento que eu adoro, que é o dom, o talento que todos nós seres humanos temos, que é o dom da música, do cantar, do expressar as emoções através da boca, da palavra, da voz, mas com tudo isso vai junto às nossas emoções. Então a música ela é um instrumento para expressarmos as emoções, para tocar elas dentro do nosso inconsciente, dentro dessa programação inconsciente que eu falo, e trazer à tona tanto sentimentos positivos, né? Eu não digo bons e ruins, mas digo positivos como amor, alegria, paixão e aí vai, mas também sentimentos mais doloridos ou mais difíceis de sentir, mas não menos importantes que eles, como a tristeza, como a angústia, que muitas músicas podem trazer isso também. E para falar sobre esse universo todo, não existia ninguém melhor, especialmente para mim, que é o médico foniatra, otorrinolaringologista, foniatra, especialista, ele é cantor antes de mais nada, né? Especialista em voz, já tratou aí artistas como Zezé de Camargo, Galvão Bueno, Maria Rita e entre outros, e além de tudo isso faz parte também da nossa equipe Lotus, que dá esses treinamentos. Então para mim é um grande prazer apresentar para vocês o Dr. Luiz Cantoni, que é o nosso amigo, nosso médico, companheiro de muitas horas aí e que estará conosco hoje à tarde. Boa tarde, Lu. Obrigado pela sua presença. Espero que você possa contribuir muito com seus conhecimentos, são maravilhosos para mim, mais ainda, e também para os telespectadores aí da UTV. Muito boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos os telespectadores da UTV, desse programa maravilhoso Faça Acontecer. E realmente é um grande prazer poder estar aqui com você, trazer esse tema de discussão sobre a emoção e a música, a voz e realmente qual a relação disso tudo, né, Rô? A gente vê, a maioria das pessoas tem no seu dia a dia a presença da música e a maioria das pessoas tem nas suas memórias também a música como referência para os seus momentos marcantes na sua vida. Momentos maravilhosos e momentos tristes, momentos difíceis. Que marcam, a pessoa tem aquilo como referência, né? A música, de alguma maneira. É incrível como a música, né? Eu vou chamar aqui Lude porque somos amigos, é Dr. Luiz, mas é Lu porque somos amigos lá de fora também. É incrível como a música tem este poder de trazer essas emoções, tanto positivas como também as negativas. E como é que você, Luiz, médico, doutor Luiz, enxerga esse instrumento, né, que é a laringe, que é a faringe também, está aqui na Sim, laringe, são faringe. Muitos aparelhos envolvidos na produção do som. Como você enxerga isso, a relação deste aparelho aqui sonoro com as emoções? Como você faz este paralelo? Bom, em primeiro lugar, nós temos, em ordem de organização, o cérebro tem 2 hemisférios. E do lado
direito do cérebro, onde predomina toda a parte mais emocional, a intuitiva, a parte que não é temporal, é atemporal, é uma parte mais intuitiva, como você disse. Essa área é a área direita. E é nesse mesmo lado que fica a criatividade, fica a musicalidade, fica predominantemente as emoções. Então, é praticamente estar no mesmo lado do barco. Para onde pender a emoção, vai pender a musicalidade. Então, é uma área já de armazenamento de informações com o mesmo direcionamento. E o lado esquerdo, que é o lado racional, é o lado onde nós temos mais a quantificação das coisas, inclusive a fonética, a linguagem, a parte mais abstrata, que seria num sentido realmente de organização das informações. Então, são dois hemisférios completamente diferentes. Então, já parte do neurológico essa organização, antes do aparelho fonador. Então, e aí sim, o aparelho fonador, ele é composto realmente por órgãos que não tem uma relação direta. Por exemplo, nós temos o pulmão e o diafragma. O diafragma diferencia o tórax e o abdômen de cavidade aérea e cavidade líquida. E realmente é responsável pela contração e pela respiração, no caso, a entrada do ar e a saída do ar. É ele que faz isso. Controla. Só que, de repente, o órgão de vibração, que é a prega vocal, está no meio do pescoço. Então, é outra área do corpo. O pescoço e o tórax são áreas diferentes do corpo. São usadas conjuntamente para expressar realmente a voz. E a voz, ela é arquitetada não só pela corda vocal. Então, pela quantia de ar, né? Quando nós estamos muito tristes, muito magoados, o diafragma fecha e a gente chora no agudo. Ao contrário de quando nós estamos bravos ou quando estamos com medo, nós queremos demonstrar tamanho. Então a gente tem muito ar e aí a gente faz uma voz mais grave. Então, isso é intuitivo, isso não existe raciocínio lógico. A gente não pensa, não dá nem tempo para pensar. Não tem, é quase que um reflexo emocional ligado, aí no caso, à expressão de entonação. Então, essa parte toda orgânica, ela funciona como um reflexo e não é uma parte racional do corpo. E quando Lu, quando nós tocamos, quando você tratou muitos artistas aí, quando o artista ele está expressando, está cantando uma música, seja ela triste, seja ela feliz, pouco importa aqui qual emoção ele está tocando, mas quando ele está expressando essa emoção na voz, ele mexe necessariamente com as emoções dele mesmo, para expressar aquela música. Sim. Quando ele, aparentemente é uma música de amor, uma música de alguém que foi traído, por exemplo, mas ele tem que buscar a emoção dele para expressar essa música de uma forma mais verdadeira. Eu costumo dizer que sem o emocional, a voz pode estar até colocada, mas ela fica plástica. Parece que robô. É um robô, exatamente. Quem está falando, por exemplo, eu vou fazer aqui um som de um gosto bom. Eu não pensei em nada com gosto bom. Agora, se eu pensar, aí vem a emoção, uma realidade, vem a emoção junto. E assim funciona para cantar também. Então, se a pessoa, por exemplo, está cantando algo que ela compôs, e aí, nesse momento, ela está ali com a emoção dela conectada naquela origem emocional que levou ao racional fazer surgir as palavras. Então, primeiro surgiu a emoção, depois surgiram as palavras. Então, ela está numa raiz que usa os dois lados do cérebro. Então, ali é completa a informação. Agora, no caso, a pessoa vai cantar uma música que não é dela, só interpretar. Ela está só interpretando. Se ela não tiver uma raiz emocional que tenha a ver com aquilo, o público vai comprar aquilo como plástico. Não gostei dele cantando isso. Vai sentir, né? Vai sentir. Eu acho que um exemplo claro disso foi a música que estourou, por exemplo, há um tempo atrás, o Vitor e Léo, que é a música, aquela da Fada, que era uma música que ele fez
pelo que eu soube, né, para uma namorada dele que faleceu, e aí foi a que estourou de verdade a dupla por conta da emoção envolvida ali. Exatamente. E aí o público sente. Exatamente. E aí toca o coração das pessoas, né? Até mesmo um paralelo com Zezé de Camargo com a música É o Amor. Também da história existe dele, uma particularidade que essa música surgiu na noite do fechamento do disco. Nossa. Ela não entraria no disco se fosse razão. Não, ela surgiu realmente na madrugada como um sopro de tá, para dar certo vai ter que ser assim. Então, e realmente a música foi o estouro que levou ele. Que é o que levou. E quando ele cantou a música pro produtor, o produtor ele falou, vai ter que entrar no disco. E move a carreira. E tinha a ver com uma experiência pessoal. Pessoal, e totalmente necessidade de, sabe, extravasar. Aquela emoção não existia ainda no disco. Então, é realmente uma comunicação do inconsciente, né, Rodrigo? A gente estuda isso, a gente vê de várias maneiras as pessoas aflorarem o inconsciente no momento de maior angústia, maior dificuldade, pressão. Exatamente. Só que as pessoas normalmente não sabem lidar com isso, né? Nunca olharam para esse aspecto inconsciente, né? E olha a importância que ele tem de trazer, por exemplo, uma música como É o Amor, que fez o Zezé de Camargo e Luciano estourar, ou o Fada, que fez o Vitor e Léo também estourar. Exatamente. Tem a ver com esse aspecto hemisfério direito, inconsciente, não verbal, porque é aquilo que você falou antes, das palavras em emoção. Vem o cérebro... É o primitivo. É o primitivo. Então, na verdade, o ser humano ele ainda é muito mais primitivo do que ele pensa. Muito. Porque é o que mexe com o primitivo, é o que toca o primitivo, que é o que mais mexe com a gente. Exatamente. Né? O racional é legal, é interessante, é bacana ouvir alguém falando coisas, informações técnicas, mas não toca, não mexe. Né? Perfeito. E qual que é o papel, Lu, da música em um processo terapêutico, de ajudar pessoas, por exemplo, a sair de depressão, que hoje é tão comum, né? No último programa que eu fiz, falei sobre depressão e que vai ser, se não mudarmos essa história, vai ser a doença que mais vai assolar a humanidade até 2030, mais até do que gripe, de qualquer doença hoje que está atingindo. É uma doença dura para a humanidade, o ser humano ele fica mal, fica triste, angustiado, sem vontade de viver. Como que a música pode auxiliar este momento de angústia, de tristeza, para ajudar a recuperar a felicidade, a alegria? Bom, como a gente já entendeu que a origem é a emoção, se nós estamos com um problema na emoção, e tanto a emoção quanto a música estão no mesmo hemisfério, tudo aquilo que a gente conduzir com a música, a emoção vai sofrer um espelho. Então ela vai ser estimulada. Todo estímulo que houver na música, a emoção vai sofrer também o mesmo estímulo. E assim também a gente entende que as doenças, elas surgiram e elas estão lá marcadas no cérebro. Assim também a gente tem como atingir essas marcas através da música. Então, ou seja, existem tonalidades musicais, existem entonações que deixam a pessoa mais triste ou mais feliz, então basta ou mais calma, ou mais agitada, ou mais revoltada. A música ela atinge realmente uma área subliminar no cérebro que ela está comunicando o emocional. E assim também é feito durante os treinamentos, durante todas as terapias, que a música conduz à meditação. Sim. A música conduz ao estado emocional. A de um estado emocional. Exatamente. Então o ritmo cerebral, ele também é determinado pelo ritmo musical. Então, à medida que se você for tocando a música cada vez mais lenta, a pessoa dorme. Então eu fazia isso com meus filhos para eles dormirem. Eu ia tocando uma música, a hora que eu queria que eles dormissem, eu começava a reduzir a velocidade e falar devagar e de repente, a criança dorme. É uma indução, quase hipnótica, né? Exatamente. Então isso é o espelhamento emocional com a música. Então eu acredito assim que hoje a música é um instrumento muito mais avançado do que até um programa de computador ou um remédio. Aonde, se a gente procurar entender a estrutura musical,
onde eu vejo, assim, por exemplo, Mozart, quando compôs músicas para crianças. Então, naquela ordem de composição harmônica, a estrutura harmônica é pura matemática. Aquilo tem uma organização que estimula o cérebro da criança a entender as distâncias musicais. Então, isso já desenvolve no intelecto, desde os 7 anos de idade, uma organização musical. Então, ou seja, a educação musical deveria estar aliada à nossa educação emocional. E nenhuma das duas tem, né, no ensino comum. A maioria das escolas não tem. Nem musical e nem emocional. Já teve, né, Rodrigo? Já teve, então, já assim, teve. hoje existe uma consciência já da educação de que devemos tratar a comunicação. Eles estão chegando pela computação, pela área esquerda do cérebro. Falta só abrir a janela da porta direita. Cara, porque percebe, e a música até nos une também, né? Porque é gostoso você cantar em roda, cantar em grupo, Exatamente. cantar com um amigo seu. Eu me lembro quando eu tinha 15, 16 anos, eu tenho até hoje um grande amigo meu de infância, e nós, na hora do almoço, nós trabalhávamos, o primeiro trabalho nosso, na hora do almoço nós subíamos para um andar onde era vazio para cantar. Ele tocava e eu gostava de cantar. E ali aquilo nos unia muito como amigos. Né? Então a música tem esse poder também de unir as pessoas, de compartilhar uma mesma letra, mas muito mais que a letra, uma mesma emoção. Né? Sensorialmente, é um dos órgãos sensoriais, né, o ouvido, e ele está relacionado ao nosso equilíbrio, que o equilíbrio define a nossa postura. Então, a postura não só física, mas a nossa postura emocional. Então, quando a gente está compactuando da mesma música, teoricamente a gente entra numa simbiose que realmente a gente começa a sentir como o outro. Então, e é o que até se fala muito no meio da arte, no meio da música, que é o compactuar de um amor livre. É um amor que está no ar, no som. Então, as pessoas que estão tocando, geralmente, acabam tendo uma relação familiar, de amor entre irmãos mesmo. Então, assim também, se as pessoas que estão tocando têm com algum problema entre si, a música não acontece. Trava. Trava Não, tudo. meu, se eu tô indo pra lá, você tá indo pra cá, pô. O ritmo Não, e tá, quem tá ouvindo fala, nossa, mas tá ruim esse negócio. tá me incomodando. Então, eu não é sei uma por quê. relação de amor, vamos dizer assim. A energia que transita na música tem um receptor e tem um emissor. Emissor e receptor. E isso funciona dos dois lados, todo momento. E quando se canta junto, então, num duo, a gente está falando de duplas sertanejas, é mais do que isso. Além deles geneticamente terem realmente uma simbiose fisiológica, biológica, existe o complemento com realmente essa energia musical. Sim, e aconteceu, por exemplo, com o próprio... Foi o Edson e o Hudson agora, que eles saíram e voltaram. A maioria. O próprio Leandro e Leonardo, não, porque o Leandro faleceu, mas você viu que perdeu o brilho, né, do Leonardo. Lógico, ele é um grande cantor, maravilhoso, mas não tem o mesmo brilho que tinha quando eram os dois. E que aparentemente não fazia tanta diferença. A voz para mim, como ouvinte, né, a voz dele era grave, quase não aparecia, e aparecia muito a do Leonardo, mas ele dava aquele equilíbrio para a dupla, né? Então tem essa parte da simbiose que foi quebrada. É importante, realmente, é uma energia composta, não é única. Sim. Assim também, cansei de ouvir Zezé e Luciano, são irmãos, e a gente viu até na mídia, tiveram briga como irmão, Sim. mas um sentiu, não, eu não canto sem o outro. Então hoje, você olha eles no show, você vê realmente essa necessidade. E aí, meu irmão, como é que você tá? Antes de cantar, mas existe a complementação da energia um do outro. Sim. Além da irmandade, exatamente, esse lance de yin yang, sei lá, de complemento mesmo, né? De ligação. E por outro lado, você estava falando do Leonardo, eu vejo hoje o Leonardo um cantor diferente do que era com o Leandro. Hoje ele tem um sofrimento pelas questões familiares, agora o acidente do filho, que a gente ouve a música dele do sofrimento, tem uma verdade muito como maior, antes não tinha.
Então, assim, as qualidades, aí vamos dizer, elas vêm e vão. Então isso é também natural, né? Então a gente vê até mesmo o Daniel também perdeu a sua dupla e despontou realmente como um outro tipo de cantor, virou ator. Então, assim, isso na dificuldade que a gente descobre novos talentos, né, Rodrigo? Faz pular. Faz. Me diz uma coisa, Lu, este poder que a música tem no começo da entrevista nós falamos sobre isso, de trazer à tona emoções, lembranças, memórias, né? Trazer à tona memórias positivas ou negativas. A música tem este poder. A música e o odor, né? O perfume, são dois instintos, dois sentidos nossos que têm um poder muito grande de acessar memórias, né? Acessar muito mais do que não só as emoções, mas acessar também imagens, fatos, dias, datas, tudo, vem detalhes. Por que a música tem esse... para mim, pelo menos, na minha experiência, é muito mais forte até a música do que o odor, o cheiro, né? Então, o que a música mexe, essa memória auditiva, mexe com essas memórias vividas nossas? Como que grava e imprinta? Pois é, em primeiro lugar, é como se fosse uma foto, né? Os momentos que nós temos na nossa vida são fotos complexos de impressões visuais, impressões auditivas, impressões olfativas, impressões sinestésicas. Então, é esse complexo que vai determinar a memória. Aí, como nós temos pessoas que são predominantemente auditivas, ou predominantemente visuais, ou predominantemente sinestésicas, isso daí realmente vai caracterizar. Algumas pessoas têm maior memória visual. Ela não lembra do cheiro, não lembra nada do que estava acontecendo, mas ela é capaz de descrever quantos fios tinham no chão. Essa é a pessoa visual. Sim. Já a pessoa auditiva, ela não lembra nem com o que ela estava falando, mas ela lembra da conversa inteira. Entende? Então, são esses detalhes que fazem as pessoas terem realmente memórias diferentes umas das outras. Sim. Mas o porquê acontece isso? A predominância acontece pelo lado do cérebro, como a gente tinha falado. De acordo com o lado que é mais envolvido. Isso. Então a gente chama isso de cognição. A relação entre os sentidos, entre todos os fatos que nós temos em memória, às vezes tem uma via cognitiva mais sensível. Entendi. Eu estou ouvindo você falar agora e veio na minha mente, né? O tubo vocal, né? Aparelho fonatório. Aparelho fonatório. Ele é a ligação entre o nosso coração, pulmão e a mente. E a cabeça. Olha como a natureza é perfeita. E até o pai da anatomia, que estudou a anatomia, ele descreveu em primeiro lugar que a voz vinha do coração, porque nós temos um nervo que passa... nervo vago? Esse é o nervo laríngeo recorrente, que ele liga a laringe, passa pela artéria aorta do coração, do lado esquerdo do lado esquerdo. Então eles achavam que aquele nervo realmente... A voz vinha do coração. É um nervo que aparece? Ele é aparente? Ele é um nervo que sai, ele é ramo do nervo vago, só que do lado esquerdo ele faz uma alça para baixo no tórax, passa por baixo da artéria do coração e sobe para a corda vocal. E chega a passar pelo pulmão também? Que ele tá no mediastino ali. Sim, no realmente meio. Passa por ali. E assim, são impressões que na época... Tudo era levado em consideração a isso. A voz vinha do coração. Vinha do coração. E a gente não pode ignorar isso. Porque realmente, se a gente tem como um símbolo emocional o coração, não está errado. Não. Embora essa ponte está feita no cérebro. Tá lá. Os programas estão lá. Estão lá em cima. Mas a emoção vem daqui. Mas a emoção vem do peito. Do peito. E assim também tem uma correlação, porque o grave, a voz grave... Até a gente pode falar, se eu começar a falar grave, as pessoas vão falar, nossa, é uma voz do peito, é uma voz mais emocional. De serenidade, de certeza.
a voz que já vier da cabeça já é uma voz que começa a irritar as pessoas. Eu falo, nossa, essa pessoa está descontrolada emocionalmente. Aquelas pessoas... Então, daqui vem a serenidade, vem a emoção positiva. E daqui vem a emoção negativa. Então, são divisões que nós podemos fazer essas correlações. Porque é fácil mapear uma pessoa se ela está emocionalmente controlada ou instável. E a questão da voz, você falou da voz, ainda mais que você estuda a voz, né? As pessoas que têm uma voz mais grave ou aquelas que têm uma voz mais aguda, isso tem relação emocional com a estrutura emocional dela? Então, aí nós temos algumas variações anatômicas que podem, é como ter um filtro. Vamos você colocar nessas luzes que são brancas uma gelatina vermelha. Vai parecer que eu estou vermelho. E aí eu não estou vermelho. Então eu posso gerar uma impressão por um filtro. Então, por exemplo, se uma corda vocal tem um defeito que deixa ela mais esticada, a pessoa vai falar assim, aí todo mundo vai falar, nossa, essa pessoa não tem a voz tão agradável. E você vai ver um filtro que ele tem, uma doença na corda vocal. Mas por que desenvolver Mas não tem a emoção alterada. Então eu atendo muitos advogados que não conseguem fazer audiência com uma voz assim. Fica estranho, né? Falar com a juiz. Não consegue demonstrar segurança. Então, assim, ele não é um cantor, mas tem a dificuldade emocional, realmente, de conseguir transferir aquela segurança. E aí também existe o bullying, porque a partir daí as pessoas já começam a reagir com a pessoa de uma forma descrédito negativa. Total, emotiva. Então, e a insegurança, se a pessoa tem, por exemplo, às vezes uma fenda na corda vocal gera muito pigarro. A pessoa fica falando e fica... O outro pensa, nossa, ele está nervoso. Sim. Nossa, calma, não fica assim. Então a pessoa não consegue transmitir que ela está sob controle. Mas agora olhando o lado emocional disso, Lu, será que a pessoa não desenvolveu essa fenda na garganta, por exemplo, ou esse problema que deixou a voz dela muito fina, exatamente por uma questão emocional que gerou essa... Se a gente examinar a corda vocal e ver que ela está normal, aí eu digo que sim. Ela realmente tem uma fenda que a gente chamaria de funcional, não tem nenhuma alteração orgânica, e essa fenda funcional é de comportamento, ou seja, a pessoa tem um comportamento de fala que a maioria das vezes está ligado ao problema emocional. Se tem um problema orgânico, aí a gente diz que o problema emocional é secundário. Entendi. Então a pessoa tem que ser tratada do problema orgânico e aí realmente ser assistida também para trazer o emocional para o controle também. Então o emocional, como a gente falou no começo, é o primitivo. Se ele não é o causador, ele vai sofrer o reflexo. Então ele sempre tem que ser cuidado. Ele é base, não é apenas cuidar do órgão físico. Não. E ele é a base. Se a gente parar para ver o cérebro humano, ele é aquele cérebro reptiliano, é isso? Ele que está no cérebro a parte mais interna, mais básica do cérebro humano, é onde está a estrutura emocional. Exatamente. Ali, né? Então, uma vez eu tive num congresso, foi em 2010, nos Estados Unidos, e ali estava falando um médico sobre essa questão emocional e cerebral, né? Acho que era um neurocirurgião, uma coisa assim. E ali ele estava falando que se o emocional, a estrutura física emocional é atingida por algum motivo, pancada, acidente, não sei o quê, isso necessariamente danifica o cognitivo. Porque o cognitivo ele precisa dessa estrutura emocional para ser executado. Já o emocional não precisa do cognitivo. Então, ou seja, se danificar qualquer parte do cérebro cognitiva, o emocional ele não precisa dele para ser executado. Então, aí a gente vê a importância desse cérebro emocional, dessa estrutura emocional, porque é ela que é a base de tudo. Né? Depende dela. E me diz uma coisa, é possível desenvolver este talento, este dom musical em qualquer pessoa, a pessoa mais desafinada do mundo? É possível desenvolver se isso? A pessoa quer,
Isso a gente não consegue colocar em ninguém, à vontade. Eu quero. Você pega alguém que não quer, ela não vai aprender nada. Qualquer coisa. Agora, se a pessoa quer, ela já tem uma origem, que é a vontade, de energia. Aí é como ligar pontos. Você tem que criar uma ponte entre a vontade e a sensibilidade. Então, como eu falei que o aparelho fonador, nós temos vários órgãos envolvidos, se eu conseguir determinar para ele a sensibilidade do controle do diafragma e mostrar para ele que ele é capaz de controlar aquilo, se mostrar a capacidade de controlar o contato das cordas vocais e as frequências que ela é capaz de produzir, fazer ele perceber com o ouvido, uma outra ponte, a diferença entre as frequências. Isso é construtivo. E dá para ser construído. Assim como uma criança aprende a ler o A, escrever o A. Ler o B, escrever o B. É um processo educativo. Então, por isso que eu disse, as crianças que têm isso nos primeiros anos de vida, ou dentro da barriga da mãe, já ouve música, até existe uma coisa, ouve Mozart na barriga da mãe, a criança já nasce educada auditivamente. Segura esse negócio de criança que eu vou falar, vou voltar agora, que é uma coisa que ia entrar no próximo bloco. Então daqui a pouco o Dr. Luiz Cantoni vai falar sobre essa questão da barriga da mãe, da musicalidade desde a infância, a importância dessa musicalidade, de desenvolver essa musicalidade desde a infância e o quanto isso pode impactar na vida adulta. Fica aí com o comercial, daqui a pouco a gente volta. Você acompanhou aí comigo um trecho da música da banda Tinque, que nada mais é do que o Dr. Luiz com a Monique, doutora Monique, sua esposa que é médica, pediatra também, e seus 3 filhos. E o quanto essa música pode unir uma família, né? Uma família que pode se unir para cantar, para tocar. E este é o momento não só de expressar as suas emoções, mas de estar juntos também. Então que a gente possa utilizar essa musicalidade para unir as nossas famílias, muito melhor do que ficar na frente de uma TV dias, horas e horas a fio, mas pegar instrumento, ou às vezes só cantar mesmo, mas para unir a família em torno de algo tão positivo, tão bom que é a música. Bom, mas antes de sair para o intervalo, eu estava falando do Dr. Luiz, que nós, e para quem chegou agora, o Dr. Luiz Cantoni, ele é médico foniatra, especialista em voz, tratou aí grandes artistas como Zezé de Camargo, Galvão Bueno, Maria Rita e tantos outros, e também faz parte da nossa equipe que dá os treinamentos de inteligência emocional.
E nós, antes de sairmos para o intervalo, nós estávamos falando da importância da música, deste contato musical desde a barriga, desde a gestação, o que isso pode impactar positivamente para um bebê, para um adulto depois mais tarde. Então, agora sim, Lu, como isso pode impactar positivamente ou não um bebê durante a sua gestação, a música desde a barriga? Pois é, Rodrigo, a gente tem como base de referência a música daquilo que a gente produz externamente do corpo, mas como nós estamos falando, os ruídos internos da barriga da mãe já são música para o bebê. E o ritmo cardíaco da mãe já é um ritmo... Exatamente, é um ritmo que está dando ali uma frequência rítmica para o bebê. Assim também, todas as emoções da mãe e tudo aquilo que ela fala, se ela está gritando o tempo inteiro ou se ela está conversando de forma doce com as pessoas, isso está também uma música referindo como entonação para o bebê. Então, além disso, isso seria a parte endógena da mãe com o bebê. Aí nós temos a parte externa, ou seja, se a mãe ela se preocupa em ter uma hora do dia para ouvir música com o bebê, ela já está criando ali uma relação com o bebê de meditação. Então, a música, seja ela qual for, ela vai ter um vínculo para a criança de um momento que a mãe está quietinha ouvindo. Ou seja, o silêncio da mãe permite à criança ouvir o mundo externo. Então, o silêncio também é parte da inteligência auditiva. Sim. Então, a meditação da mãe com música também estimula a criança. E o que hoje é muito pouco permitido, as pessoas pouco permitem ficar no silêncio, né, Lu? Exatamente. Ela sempre tem que ligar rádio, TV, iPod... É uma invasão do meio exterior para o interior, né? Porque ela não quer ouvir o interior. Exatamente. Não quer dar espaço para esse interior, né? E quem dirá algumas mães que são capazes de ouvir o bebê. Né? Não só sentir chutar, que é algo agressivo, mas sentir realmente os barulhos que ele está produzindo lá dentro. Exatamente. E aí vamos dizer propriamente a música. Como eu estava falando, Mozart tem composições de estímulo auditivo construtivo para que a pessoa entenda o que é uma oitava, como os Sete Anões, eu vou. Então essas composições da Disney também vieram para quê? Para começar a quantificar a harmonia, quantificar as frequências, para matematicamente existir um mundo que tem alguma informação quantitativa sobre o som. E ali também todas as informações dos minuetos e que cada vez mais vem desenvolvendo na música um conhecimento mais fragmentado e as dissonâncias, o que é diferente em termos de som, isso também vai desenvolvendo a capacidade auditiva. Porque, primeiro de tudo, a música é sensorial auditivo. Depois que a criança foi capaz de sentir a música, ela é capaz de começar a querer reproduzir. É o espelho. Então, o que ela foi capaz de sentir, ela é capaz de reproduzir. Ela nunca vai ser capaz de reproduzir o que ela não deu abertura para sentir. Exatamente. Então, é a primeira janela. Quer ter um filho que possa ter alguma sensibilidade musical, coloque ele para ouvir. E não só musical, né, Lu? É importante dizer que essas músicas, por exemplo, de Mozart, trabalha também ligando os dois lados do cérebro. Exatamente. Né? O lado esquerdo e o lado negativo, que nós falamos há pouco. Então essa música também necessariamente está desenvolvendo o aspecto emocional. Exatamente. A sensibilidade da criança, a emoção da criança, e depois se torna um adulto mais equilibrado emocionalmente. Né? Exatamente. Com relação a isso, a emoção e a música, eu acho que é onde vai chegar o motivo por que nós devemos educar musicalmente. Porque realmente está na mesma área do cérebro. A criança educada musicalmente, ela vai ter mais controle sobre tudo, para estudar, muito mais controle para se relacionar com as pessoas. Então, o relacionamento familiar é mais fácil. Então, até eu tenho essa experiência na minha família com meus filhos, porque realmente eu tocava para eles desde a barriga.
eu comecei a compor por causa deles. Porque eu não queria tocar para eles algo que não tivesse a ver com aquele momento que eu estava tendo com eles. Então ali começou essa história deles estarem tocando. Então não existe uma data quando começou, é desde que eles surgiram. Sim. Então hoje eu chego em casa e eu posso te dizer que eu tenho o prazer de falar que o meu hobby é tocar com eles. Não existe nenhum compromisso com isso. Não existe obrigação. Vamos não tocar, quer? Vamos. Não. É lógico que para corrigir, a gente às vezes como professor tem que falar, você está fazendo errado. Isso não é ser bonzinho o tempo inteiro, mas existe uma relação de vontade. Não, eu quero, vamos superar essa dificuldade. Então, e a educação musical, desde que eu aprendi com a minha mãe, eu entendi que eu criei um laço a mais com ela. E hoje eu sei que eu tenho um laço a mais com meus filhos. É o videogame que não vai ser ultrapassado nunca. Nunca. Pode virar gerações. O violão é a mesma coisa. A música tá lá. Agora os videogames aí... Vai alterando as gerações. Os computadores. Isso tudo um dia vai acabar, se Deus quiser. Agora o violão não acaba. Não. A flauta não acaba. A guitarra, por mais que seja... E mais, a nossa voz, né? A voz, que a é o melhor emoção. Instrumento. Quando eu componho, eu faço ali uma poesia e eu começo a falar para eles, olha, vamos fazer junto. Esse momento, eu acredito que fica dentro da raiz emocional como algo muito particular. Sim. E aí é realmente algo que é para guardar para a vida toda. Uma coisa que está me vindo aqui você falando, né? Da importância do ritmo que a música te impõe a entrar no ritmo dela, você aprendendo, desenvolvendo isso, você acaba desenvolvendo também uma habilidade de entrar no ritmo da outra pessoa. E as amizades, os relacionamentos melhoram muito, porque você consegue sentir o ritmo da outra e entrar no ritmo dela ou ajudar para que ela entre no seu ritmo também. Ou seja, aí eu consigo me relacionar. Porque eu nunca vou conseguir me relacionar com você ou com qualquer um se eu não entro no mesmo ritmo. Exatamente. Se eu tô no dó e você tá lá no, sei lá, em ritmos opostos. Então, olha a importância que tem uma educação musical, né? De relacionamento, de sentir o outro, depois devolver também, né? Eu sinto para depois devolver o outro. E hoje nós vivemos um mundo, Rodrigo, que é muita informação. Tudo vem com uma intensidade muito grande. E como é que a gente organiza isso dentro do nosso corpo? A música é uma forma de espelho para o nosso corpo saber o que fazer com todas essas informações. O que a música faz? Porque a música ela tem muitas informações. E o nosso corpo concebe a música de forma intuitiva. Então, você começa a organizar muitas informações sobre qualquer outro aspecto, profissional, familiar, que tem qualquer coisa, que tenha muita informação e você precisa organizar, a música também tem. Então, você passa a reagir de uma forma equilibrada. E não desesperado. Não desesperar. Então, até mesmo para estudar, quando você está estudando muitas coisas, você consegue visualizar, porque conhecimento musical é letra, é música, às vezes são duas mãos diferentes fazendo coisas diferentes, lendo partituras diferentes. Então, isso é uma inteligência, que eu falei, intuitiva, que a gente memoriza sem força. E aí, por espelhamento, qualquer outra coisa você vai fazer muitas informações da mesma forma. Olha a importância de nós envolvermos essa aptidão musical. Nunca, de maneira alguma, tinha feito esta relação e é real, né? Quando você está tocando, quando você está cantando também, tem muitas coisas envolvidas, muitos estímulos envolvidos. E hoje nós estamos, como o próprio Dr. Luiz falou, estamos num mundo onde recebemos muita informação. E como lidar da melhor maneira com essa vastidão de informação te bombardeando o tempo inteiro? Música. Não existe coisa melhor do que isso. Música para os seus ouvidos, para os ouvidos dos seus filhos, da sua esposa, marido, e aí vai. Lu, estamos no final, voou! Cara, como voou o tempo, tinha muito mais coisa para perguntar, mas eu quero finalizar com você deixando o seu contato para aquelas pessoas que queiram não só se tratar o seu aparelho fonador, tratar o seu equilíbrio físico, mas também essa questão musical, você também trabalha, né? Quem quer desenvolver essa aptidão musical aí, então deixe seus contatos para quem quiser te achar aí na internet, por telefone, aí vai. Bom, o site é www.luiz.com.br
Cantoni, é cantoni.com.br, www.luiscantoni.com.br. Lá tem todos os telefones. E-mail, lá tem inclusive todo o meu portfólio, todo o meu currículo, tudo aquilo que eu consigo trabalhar nesse mundo site. Que eu falo, o que eu vim fazer nesse mundo tá lá no site. Tá lá no site, que bom. Então, olha, veja, você vai estar nas mãos de quem já tratou aí grandes artistas, como Zezé de Camargo, Galvão Bueno, Maria Rita e tantos outros aí. Você pode se tornar alguém muito melhor através da música e desenvolver e curar. Se você tem algum problema neste aparelho fonador, está aqui o Dr. Luiz, entre no site dele e você pode desenvolver, sim, esta capacidade para lidar melhor com este bombardeio de informações do mundo moderno. Eu vou passar para vocês agora um vídeo deste treinamento, que o Dr. Luiz é o médico da nossa equipe, inclusive, uma maior honra que ele participa dessa equipe, ele e a doutora Monique, sua esposa. Então fique aí com o vídeo, que nós logo após voltaremos entrevistando Marcos Thomas, que é um cantor que já passou por este treinamento também. Do qual o Dr. Luiz Cantoni é médico, lá ele nos dá todo o suporte médico na equipe Lotus, e é um treinamento onde nós trabalhamos na prática a inteligência emocional das pessoas. Então, hoje, para complementar essa entrevista maravilhosa, está comigo aqui o cantor e compositor Marcos Thomas, que participou deste treinamento aí de inteligência emocional conosco, e hoje ele está aqui para compartilhar um pouco da sua história em relação às suas emoções, ao tocar as suas emoções, ao desenvolver as suas emoções, de que maneira isso impactou na carreira dele como cantor, como compositor, que inclusive no final nós compartilharemos aí uma música dele do último disco que ele acabou de lançar aí. Então, seja muito bem-vindo, Marcos Thomas.
É um prazer incrível te receber aqui, viu? Obrigado. Obrigado pelo convite e é sempre bom estar com você, com o Cantone, que me ajudaram tanto nesse processo. Que bom, cara. E foi engraçado, quem me trouxe a Lotus foi o Cantone. Né? Foi ele? Eu não sabia que tinha sido ele. O treinamento vocal com ele há 1 ano atrás, né? 2 anos atrás. E quando eu lancei o disco, ele falou, agora você tem que fazer o treinamento emocional e me levou pro... Vai lá, eu trabalhei sua estrutura física, agora vai trabalhar a emoção. Ele me deu os conhecimentos técnicos, vocais. E o curso me ajudou a compreender melhor minhas emoções. Né? E como isso te impactou, Marcos? Como isso te ajudou, primeiro na composição de músicas, que você é compositor, e também na hora de lidar com o público, de expressar as suas emoções para o público através da sua música? Eu acho que tiveram 2 pontos essenciais, assim, distintos, né? Um que é a parte da expressão da emoção. Então, quando a gente compõe uma música ou canta, a gente está trazendo aquela emoção à tona. Então, qualquer treinamento ou acontecimento nas nossas vidas que nos ajuda a compreender as emoções, acho que são muito válidas na hora de expressar essas emoções e relembrar elas. Elas vêm sem muita interferência, pode ser isso? É que o artista ele tem que trazer aquela emoção à tona. E é difícil trazer aquela emoção à tona se ele não tem conhecimento de onde vem e como se comporta essa emoção em seu interior. Dele. Porque é engraçado que a gente vive as emoções em cada um dos momentos de nossas vidas. Todo dia. Agora, quando a gente vai representar essa emoção, a gente precisa lembrar aquela emoção, trazê-la da nossa história, da nossa vivência e botar ela naquela apresentação, naquela interpretação artística ou na composição. Então a gente tem que trazer à tona aquilo. Às vezes a gente está sentindo outra coisa no show. No show a gente está super feliz. Tá com aquela emoção grupal, mas de estar se apresentando e aquela euforia, mas eu preciso trazer à tona aquela emoção que a música trata. Então ter o conhecimento sobre ela é ótimo, né? Ter compreensão de como lidar com ela, de onde ela vem, de onde... E o que fazer com ela, isso, sem ter... A gente tá falando até antes de começar do nervosismo, né? De quando vai entrar para fazer o show, que antes talvez se lidava de uma forma ruim, achava aquilo ruim, e hoje não. Aquilo pode ser usado de uma forma positiva. Como você usa hoje isso? Então isso que eu queria dizer que seria o segundo ponto, que é o do... Um show, por exemplo, é uma gravação, é um momento de pressão, tem muitas coisas acontecendo e à tona em alguns momentos, sim, né? E imprevistos acontecem. Então, por um lado, a gente tem que ter esse lado da emoção, que a gente tem que resgatar, mas por outro, a gente tem que saber como lidar com essa reação, com a pressão e com a... Tudo bem que é gostoso fazer, não é uma pressão no ponto de vista negativo, mas é uma pressão... Tem uma pressão natural. Tem uma pressão. Aqui mesmo, você não quer errar. A gente está falando, sim. Estamos ao vivo aí para todo o Brasil, para todo o planeta, na verdade, porque está na net. Então existe uma pressão natural. Então acho que esse curso ele me ajudou a entender como lidar nesses momentos de... E hoje como que você lida na hora que vem isso, vem esse nervosismo, vem essa pressão natural, como você lidava e como você lida hoje? Antes eu achava que com nervosismo, com esse medo do que pode dar errado, eu tinha que eliminar esse pensamento daquele momento. E na verdade é difícil eliminar as emoções. Você não elimina. A gente precisa aprender a lidar com elas e como trazer elas a nosso favor. Então eu lembro que tinha uma coisa que a gente tratava no curso que era como a gente vai, se a gente tiver um momento de perigo, como a gente vai reagir? A gente vai se retrair ou usar esse perigo para nos fortalecer? Então eu acho que esse é o outro lado do curso que foi muito importante, que é a parte da performance mesmo. Eu acho que é para todas as pessoas, né? Sim. Todas as pessoas fazem reuniões, fazem apresentações, e como elas vão lidar nesses momentos de tensão, isso às vezes não precisa ser cantor para ter esse momento, né? Então tem os dois lados. Que bom. E no palco, quando você hoje está no palco, como este trabalho emocional te ajudou a entender essas emoções aqui internamente e mudou alguma forma da sua expressão para o público ou da sua apresentação, das suas músicas, do seu show?
Mudou em termos de qualidade, em termos de satisfação para você também, no final, quando você acaba? Mudou alguma coisa? Interferiu de alguma maneira, é isso? Eu sinto que deu uma amadurecida, assim, né? Tanto na parte de composição, quanto de interpretação do momento, da performance, da serenidade do momento mesmo, e saber lidar com as emoções conscientemente. Engraçado que esse lidar com as emoções conscientemente não significa controlá-las, mas até no sentido, eu quero trazer essa emoção mais a fundo. Como é que eu faço? Então, tendo maior conhecimento dessa emoção, eu consigo trazê-la mais à tona, talvez. E mais a fundo, na tristeza, na angústia, na alegria, e aí vai. Então, claro que é um aprendizado, vai melhorando sempre, mas a consciência é muito importante, né? Tanto da consciência técnica do cantor, da vocalização e de como o nosso aparelho funciona, mas também de como nossa emoção funciona. Então, ter uma ideia disso é muito, muito válido. Você o Marcos tocou num ponto agora, é importante frisar aqui para vocês que estão nos acompanhando, da maturidade, né? Hoje eu enxergo, depois de 15 anos lidando com o ser humano, já foram em mais de 40 mil pessoas nesses 15 anos que passaram por esses treinamentos que eu dou. Hoje eu enxergo que o ser humano, não importa a sua idade, olha, o Marcos ele é jovem, mas aí tampouco importa a sua idade cronológica. Não importa se é um jovem de 20 e poucos anos, 25, 28 anos, ou um velho, um adulto de 70 anos. Nós, seres humanos, somos naturalmente imaturos emocionalmente. E essa imaturidade emocional traz uma imaturidade também relacional, em termos de relacionamento profissional, relacionamento dentro de casa com a esposa. Quantos maridos tratam a esposa como mãe? Quantos homens tratam mulheres tratam a esposa, o marido como pais? Então essa imaturidade acaba sendo projetada em todas as áreas da nossa vida. Então a importância, como o Marcos falou, deste trabalhar as emoções para amadurecer. Que aí ele pode expressar como profissional, como cantor e compositor que ele canções muito mais maduras, que vão muito mais profundos do que antes talvez eram canções que talvez você não conseguia ir mais profundo em você, consequentemente não conseguiria tocar mais profundo outro, é isso? É isso mesmo, acho que eu ficava mais naquela superfície quase profunda, mas com um pouco de tudo, assim. Hoje em dia eu consigo mais tirar o que não é interessante naquele momento e me especificar naquela questão essencial, né? Sim. Mas eu acho engraçado isso que você falou de maturidade, porque a gente tem essa maturidade muito técnica, assim. A gente sabe como se tem as faculdades, né? A gente aprende a lidar com todas essas questões técnicas, mas as questões emocionais a gente não tem. Que nem vocês estavam comentando antes da escola, a gente não aprende a lidar, né? Infelizmente, Marcos, não tem escola, não tem faculdade, não tem nada. Isso, eu estou brigando para entrar isso em escola, conversando com vários políticos para tentar, para ir atrás, para inserir essa educação emocional na escola, mas ainda não tem. Espero se tiver algum político aí olhando, que se interesse por isso, porque é importante, fundamental, essa maturidade emocional para o resto da vida, né? E na sua vida pessoal, Marcos, qual foi a principal mudança que essa maturidade emocional, que esse desenvolvimento da sua inteligência emocional te trouxe de benefício? Na sua vida pessoal, independente, fora música, o músico. Que essa consciência das emoções, ela também é a consciência das emoções com as pessoas, né? Então, principalmente com a família, como eu lidava com pai, mãe, com amigo, com ex-namorada e futura nossa, todas essas questões, como eu lidava sem a menor consciência, né? Hoje como que é? Hoje não vou dizer que eu sou super consciente, mas que muitas dessas relações melhoraram no sentido de... Qual a principal melhora que você enxerga hoje? Principalmente com os meus pais, assim. Acho que foi... Como que era antes e como que é hoje? Que você percebeu de principal melhora? O que você percebeu de melhoria? Acho que é também da questão de entender as emoções deles, né? As emoções... Entender que eles têm as suas limitações. Que eles também têm emoções e também... E compreender que podem ser as emoções deles que levam a certas
reações. Certas reações. Aparentemente infantis. Entender que essas reações não são necessariamente maldosas. Porque né? eles não que se nunca amam. achava que fossem maldosas, mas elas têm esse cunho emocional. Sim, que a gente tem que entender incomoda. um pouco. Racionalmente nós sabemos, não, minha mãe me ama, meu pai me ama, tudo bem, todo mundo sabe. Porque nos criou, nos trouxeram até aqui, mas essas reações trazem, sim, quando a gente não tem essa consciência emocional um pouco mais desenvolvida, trazem à tona assim, pô, eles não me querem, eles me rejeitam, eles não me aceitam, eles não me entendem, né? Então isso acaba trazendo. Então acho que também me tornar mais tolerante assim com a pessoa, com o próximo, né? Se tornar mais tolerante com a gente antes, né? Então o conhecimento ele sempre... Entender melhor a gente faz naturalmente a gente entender melhor o outro. A gente é o que o Dr. Luiz estava falando há pouco, né? É o espelhamento que acontece o tempo inteiro no ser humano. Tudo que eu consigo fazer aqui dentro, eu espelho para fora, né? Então isso acontece. Então, quando você conseguiu fazer isso dentro de você, você conseguiu fazer isso fora também, né? Bom, infelizmente já estouramos o nosso tempo aí. Eu quero que você deixe aí para todos os seus contatos, quem quiser te contratar para show, para composição também, tem pessoas aí que querem seu trabalho como compositor, como te achar, te encontrar, e no final nós depois finalizaremos o programa com uma música do CD mais novo aí do Marcos Thomas. Pode deixar seus contatos. Bom, meu nome é Marcos Thomas, Marcos é com K e U, e Thomas é com H e com S. Então pode entrar no site marcosthomas.com.br ou pode entrar no facebook.com/mtmusica. Mas se colocar no Google Marcos Thomas com K e U e com H e com tem S. Você. Tem outros Marcos Thomas também, que tem um baterista muito bom, chama Marcos Thomas, mas vai dar pra me achar. Te acha pelo rosto. No Facebook, então só procurar. Que bom, então acesse aí Marcos Thomas com KUSTH, o Thomas.com.br. Acesse e conheça melhor o trabalho dele, você conhecerá daqui a pouco através de uma música. E você que quer desenvolver essa inteligência emocional, como o Marcos também desenvolveu, você está convidado dias 3, 4 e 5 de maio a viver uma experiência que você nunca mais esquecerá na sua vida, eu te prometo. Um treinamento que você vai desenvolver essa inteligência emocional e poder aplicar na sua vida pessoal, profissional, fazer aquilo que você realmente quer, ao invés de ter apenas teoria daquilo que você gostaria de fazer, mas na prática não faz. Então, se você quer mudar, provocar mudanças, melhorias em qualquer área da sua vida, está convidado. Nós damos esse treinamento num eco resort cheiro de mato ali em Mariporã. Está convidado. Marcos, obrigado pela sua presença, pela sua companhia, obrigado por compartilhar aí seu talento, sua história com todos nós. E você fique agora aí com a música Iemanjá? Isso. Iemanjá, que o Marcos compôs com todo carinho e você acompanhará agora no vídeo. Obrigado. Um beijo no coração de todos vocês. Até quarta que vem, às 16 horas, estamos com mais um programa Faça Acontecer, a inteligência emocional na prática. Beijo e boa música do Marcos Thomas e Iemanjá. Já passou da hora de levantar a vela, puxar a âncora, descobrir aonde o vento leva, chegar perto do horizonte. Já se foi o dia que pediu pra ser o que alguém queria. Hoje vamos ser o que ninguém seria. Pra contrariar, resistir, cuide de nós. Dona do mar, Iemanjá. Já se foi o tempo que pediu aos céus uma companhia.
Hoje somos livres dessa agonia. Nosso canto hoje é mais forte, cuide de nós.